Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste episódio do Tô no Meu Direito, nós vamos falar sobre os direitos do consumidor neste período de festejos juninos, cancelamentos de voos, atrasos, com relação também à questão dos ingressos, se o show for cancelado, enfim, todos os direitos que o consumidor tem neste período de São João, de festas juninas. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos a advogada especialista neste assunto, a doutora Rayana Macedo, que já está aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui e vamos lá, tirar as dúvidas para esses festejos juninos, esse período que é muito importante para que os passageiros possam saber dos seus direitos e buscar as suas devidas assistências quando necessário. Pois é, doutora, maior movimentação, acho que nas estradas é nesse período, de festejos juninos, muitas pessoas viajam, vai ver a família, vai para o interior, vem aqui para a Feira de Santana, inclusive, cidades vizinhas, Mas quais são os direitos, O que é que o consumidor deve se atentar em caso de um atraso, um voo cancelado, uma viagem de ônibus cancelada, quais são os direitos desse consumidor? Os direitos do consumidor, eles são os mesmos durante todo o tempo, todo o ano, mas ganham mais importância nos festejos juninos, diante da movimentação, exatamente como você falou, diante dos movimentos nas estradas, nos aeroportos. Então, pode ocorrer atrasos, cancelamentos de voos. Então, é importante que o consumidor, ele, ao se deparar com algum tipo de situação, ele busque registrar mediante fotos, busque o protocolo de atendimento, as empresas, para solicitar informações quanto ao tempo desse atraso, quanto será a próxima remarcação, seja do voo, seja da passagem de ônibus. Então, eles sempre têm que estar atentos à informação, para que eles não sejam lesados. Afinal, é uma prestação de serviço. Então, o consumidor está pagando, ele não está pedindo um favor às empresas, nem de transporte aéreo ou transporte rodoviário. Então, ele precisa estar assistido e saber dos seus direitos. Doutor, existe um limite de tempo para que a empresa, ou a companhia aérea, ou a empresa de ônibus ali ofereça uma assistência àquele passageiro? Sim, existem os tempos e quais são os direitos que cada consumidor tem para cada período. Então, se um atraso é superior a 1 hora, eles têm direito à informação. A 1 hora, eles têm direito à informação. A 2 horas, eles têm direito à informação e à alimentação. E se for superior a 4 horas, eles têm direito ao transporte ou hospedagem. Vai depender de cada caso. No caso dos voos, doutora, que mudam, com relação a atraso ou cancelamento? Então, na relação dos voos, eles precisam explicar o motivo pelo qual houve aquele atraso. E segue essa mesma logística de tempo. Então, se for superior a 4 horas, o consumidor ele tem direito de solicitar o reembolso das passagens ou a reacomodação em um outro voo que seja mais benéfico para ele, mas ele não pode ficar desassistido por uma falha da prestação de serviço da companhia aérea. Doutora, e quando que o consumidor pode exigir o reembolso? Ele pode exigir o reembolso integral, desde que seja evidenciada a falha na prestação de serviço pela empresa. Então, ele não é obrigado a aceitar de pronto o que a companhia aérea, por exemplo, vem oferecer. Se não for benéfico para ele, ele pode solicitar o reembolso integral do valor pago, desde que, como eu falei anteriormente, seja demonstrado que houve uma falha na prestação de serviço por parte da empresa. Se o atraso foi superior a 4 horas, se foi um cancelamento, se teve um overbooking, que é uma situação que é muito comum hoje em dia, que é quando a companhia aérea ela vende mais assentos do que a aeronave comporta, supondo que alguém irá faltar, então tem ali. Só que acontece de realmente o voo tá super lotado. Então, o consumidor ele não tem que pagar por isso, por uma prestação de serviço mal feita. Então, ele pode solicitar de pronto o reembolso integral, bem como pleitear os seus direitos, a indenização, pelos danos sofridos. Para além do reembolso, é possível solicitar também a remarcação? A empresa pode dar essa opção, Sim, ele pode solicitar sim o que for mais benéfico, seja lá o reembolso ou a recomendação no voo mais próximo. Doutora, o que a pessoa deve fazer para registrar a ocorrência e garantir os próprios direitos? Hoje, a gente precisa entender que provas é o que rege todo a questão jurídica, Então, ele precisa o quê?
ir até o balcão de atendimento da empresa, solicitar por escrito os formulários, né, de regularidade, pedir o protocolo de atendimento, tirar fotos nos aeroportos, mostrando a tela do horário, qual era e para quando mudou. Todo um apanhado de provas para poder, possivelmente, caso não seja possível, até que seja possível resolver administrativamente, ele possa pleitear a sua indenização pelos danos sofridos. Doutora Rayana, a gente fala agora sobre compras de passagens, né, pela internet. Com o aumento dessas compras online, quais são os cuidados, né, que o consumidor deve ter ao adquirir as passagens por algum site, né, de internet? Hoje tem sido cada vez mais comum as pessoas caírem em golpes ou ir para sites falsos, né? A gente tem um apanhado de sites hoje, plataformas, né, de vendas, de né? vendas, de serviços, e acaba que o consumidor, ele, ao pesquisar, ele se depara com ofertas, às vezes, mais em conta e, de pronto, vão atrás delas e não se atentam em verificar se o site realmente é confiável ou se realmente existe, né, para começo de conversa. Então, é necessário que o consumidor, ele, ao se deparar com uma oferta que, às vezes, está muito abaixo do mercado, verifique alguns pontos. Dentre eles, se aquele site só vende mediante transferência bancária ou Pix, ou não tem central de atendimento, ou se ele tem aquele cadeadinho que tem ao lado dos sites para mostrar a veracidade do site, né? E, em último caso alguma dessas solicitações ele não consiga encontrar, ele busque nos sites de reclamação ao consumidor, se já teve alguém que comentou alguma coisa sobre aquele site específico para saber se ele é confiável ou não. O preço muito abaixo do mercado, né, de uma passagem já é um sinal de alerta, né, doutora? Com certeza, já é um grande sinal de alerta. Então, para evitar situações dessa natureza, para que você caia em golpes ou algum tipo de fraude, às vezes é melhor, de pronto, ir logo para os sites oficiais das companhias aéreas, para evitar qualquer dor de cabeça. O arrependimento, né, por comprar aquela passagem, a pessoa desistiu de viajar naquele dia. Com relação a essa compra na internet, como é que fica isso, se o passageiro se arrepender, doutora? O direito de arrependimento, ele é um direito que ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, lá a gente tem que o direito, ele é permitido em 7 dias. Contudo, para quando se trata de passagens, né, transporte aéreo, ela muda um pouco. A gente tem a ANAC, que ela rege exatamente os transportes aéreos e ela estabelece que o prazo de arrependimento para esses tipos de compra são de 24 horas. Mas é importante que olhe nos contratos das empresas, de fato, se as 24 horas ou elas podem permitir que sejam os 7 dias. Então, cada caso é um caso. Doutora, com relação aos documentos, né, e comprovantes, quais são esses documentos e comprovantes que devem ser guardados pelo passageiro? O passageiro ele deve guardar para que, caso aconteça alguma situação, ele possa pleitear os seus direitos, os comprovantes de pagamento, os bilhetes das passagens, fotos, né, no aeroporto, fotos dos atendimentos, protocolos de atendimentos, formulários de regularidade que eles vão até a empresa solicitar, toda a documentação necessária para que ele possa pleitear os seus direitos. Doutora, em caso de fraude ou cobrança indevida, qual é o primeiro passo, né, que o consumidor deve dar? O primeiro passo que o consumidor deve dar é entrar em contato com a instituição financeira ou as operadoras de cartão de crédito, avisando do ocorrido para que eles possam bloquear aquela transação. Posteriormente, eles devem registrar um boletim de ocorrência para que, caso não seja resolvido administrativamente, eles possam ir até uma ação judicial. A gente vai para um rápido intervalo, doutora Rayana Macedo, e na volta, você que está nos acompanhando vai poder tirar as dúvidas com relação às festas, né? A gente está na questão da passagem, né? Comprou a passagem, conseguiu viajar. Agora, quais são os seus direitos na questão de ingressos para as festas, né? Os shows, né, que acontecem aqui nas cidades do interior. Não sai daí, que eu Tô no Meu Direito volta já já.
Tô no meu direito, a gente está de volta. Estamos falando aqui sobre direitos do consumidor nesse período de festejos juninos. Doutora Rayana Macedo, advogada especialista em direito do consumidor, está aqui conosco. Doutora, no caso de um show, né, que eu comprei um ingresso para um show de um cantor que eu sou fã, numa cidade aqui da região, a festa fechada, esse show vai ser cancelado. Eu recebi informação que ele vai ser cancelado ou adiado. O que é que eu devo fazer? Então, o organizador da festa, ele precisa informar com antecedência sobre esse cancelamento e oferecer alternativas para o consumidor, seja ele o reembolso integral do ingresso com as devidas taxas, né? Porque hoje a gente compra muito por site e tem a cobrança de taxa, então esse reembolso ele tem que estar incluso também a devolução dessas taxas e aproveitando, ele tem que oferecer também uma nova data para o show, para caso o consumidor ele não queira o reembolso e opte pelo show, ele poder escolher qual a decisão que para ele se torna melhor. Esse cliente é obrigado a aceitar essa nova data, doutora? Não, ele não é obrigado a aceitar a nova data, mas a organização da festa ela tem que disponibilizar ou essa nova data ou o reembolso integral. Doutora, a troca de uma atração principal num show pode gerar direito à devolução do valor do ingresso? Com toda certeza, ainda mais agora, né, nos festejos juninos, muitas pessoas elas buscam a cidade que vão com base nas atrações que oferece, né? Então, em questões de festas fechadas, elas podem solicitar a partir do momento que demonstre, né, que foi para essa festa, foi para essa cidade, se deslocou, fez movimentou 1001 coisas, desde que ela demonstre isso, ela pode pleitear uma indenização, né, pelo transtorno sofrido. E o que é que o consumidor deve fazer logo de cara, assim, se ele se sentir prejudicado por qualquer alteração, seja ela nas atrações, né, de um determinado show? Então, ele tem que tirar um print, né, digo um print, porque hoje normalmente eles anunciam nas redes sociais, né, que aquela atração foi cancelada. Então, eles devem ter como prova que aquela atração foi cancelada, tem que guardar o ingresso, o comprovante de pagamento, para que ele possa solicitar o reembolso ou sua indenização. Em caso de acidente dentro do evento público, né, o evento privado, na verdade, fechado ali, a organização da festa deve ser responsabilizada? Ela deve ser responsabilizada desde que aquele acidente tenha ocorrido por causa da falha na estrutura e na prestação de serviço. Então, a empresa, ela deve fornecer segurança, uma estrutura de qualidade, uma equipe organizada para evitar que situações dessa natureza ocorram. Outra dúvida muito interessante, doutora. A proibição, né, da entrada de bebidas, principalmente bebidas de garrafas de vidro, que a gente até compreende o porquê, mas no caso dos alimentos também, isso é sempre comum a que a organização da festa tenha essa atitude? A organização da festa, ela não pode impedir que o consumidor ele leve itens pessoais para a festa, porque isso acaba se tornando o que a gente chama de venda casada, porque ele acaba obrigando o consumidor a consumir apenas os produtos que a festa e seus fornecedores, eles estão colocando no evento. A gente entende realmente, como você falou, produtos que sejam de garrafas de vidro, por exemplo, eles são situações que podem oferecer um risco à sociedade. Então, de fato, eles podem ser proibidos, eles devem ser proibidos. Mas uma garrafa de água lacrada, de plástico, um biscoito, uma barra de cereal, que a pessoa às vezes quer consumir ali entre um show e outro. Então, ele, desde que mostre que é uma situação que a organização da festa, ela busca proibir para que o consumidor exclusivamente compre nos seus fornecedores, isso é uma situação equivocada. Como é que o consumidor deve agir se identificar esse tipo de falha, doutora? O consumidor ele deve buscar a organização da festa, ele deve buscar os diretores, né, da organização, saber o nome, explicar a situação e tentar, né, resolver ali administrativamente e, como reforço, ter provas de que aquela situação ela é indevida. Doutora, a gente vai agora ao nosso quadro Direito do Cidadão aqui dentro do programa para sanar algumas dúvidas também que a gente recebeu através das redes sociais. A primeira pergunta: comprei uma passagem pela internet e descobri que era golpe. O que é que eu devo fazer? Então, você deve
procurar a instituição financeira, procurar as operadoras de cartão de crédito para que aquela transação seja bloqueada e, posteriormente, salvar todos os protocolos de atendimento, todos o comprovante de pagamento, os bilhetes, para que você possa, caso a sua situação não seja resolvida, judicializar. Uma outra dúvida de um telespectador: minha bagagem foi extraviada, quais são os meus direitos? Situações em que as malas são extraviadas, elas são muito importantes, porque o consumidor ele precisa ficar atento, que ele tem que ir até o balcão da companhia aérea registrar o ocorrido, e ela tem que prestar o dever de informar onde sua mala está. Em algumas situações, essas malas elas acabam por não voltar ou demoram para voltar. Então, o consumidor ele fica sem acesso aos seus objetos pessoais, né, roupas, produtos de higiene. Então, eles precisam comprar tudo para poder utilizar até que a mala retorne. Então, eles podem pleitear também a indenização pelos danos materiais, né, que são esses reembolsos aos gastos emergenciais que ele teve que fazer. Temos uma outra dúvida aqui, que inclusive a senhora já comentou sobre isso. O show foi cancelado em cima da hora. Tem o direito a reembolso? Sim, você tem direito ao reembolso, tem direito ao reembolso integral, né? E tem direito também a solicitar uma nova data para o show, para que você possa aproveitar. Para a gente finalizar aqui com as últimas dúvidas, né, dos telespectadores: sofri um acidente dentro do evento, a organização pode ser responsabilizada, não é isso, doutora? Sim, de fato, a organização ela pode ser responsabilizada desde que o acidente tenha sido causado por uma falha na estrutura da organização. Doutora, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, qual a orientação que a senhora deixa, né, para os telespectadores, para curtir, né, a principal orientação para curtir esse São João sem dor de cabeça? Como eu disse anteriormente, no começo, os festejos juninos é um período, né, que ele é muito concorrido, todo mundo quer curtir, todo mundo quer aproveitar, mas a gente não pode esquecer, na euforia, de guardar as provas necessárias, guardar toda a documentação, para caso ocorra alguma eventualidade, alguma situação chata, você poder pleitear os seus direitos. Doutora Rayana Macedo, muito obrigado, viu, pelas orientações, por ter aceitado o nosso convite, e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. O Tô no Meu Direito fica por aqui, lembrando que você pode rever este programa, este episódio, no nosso canal no YouTube, @TV Feira Oficial, e também na quinta-feira, né? O programa vai ser reprisado na quinta às 2 da tarde aqui na TV Feira. Até a próxima.